Bem, pessoal, então vamos corrigir o AP2. Número 1. No direito penal brasileiro, o chamado estado de necessidade é: letra A, causa de agravamento de pena. Não, as penas são agravadas por outros artigos previstos no Código Penal, como o artigo 62, 61 e 62, por exemplo. B, causa de exclusão da ilicitude. Correto, estado de necessidade, artigo 23 e 24 do Código Penal, é uma causa de exclusão de ilicitude. C, quando o agente pratica o delito para satisfazer uma necessidade pessoal. Não é para satisfazer necessidade pessoal, é para preservar um bem jurídico importante. D, causa de perdão judicial. Não existe as causas de perdão judicial em outros artigos do Código Penal, como, por exemplo, no artigo 121 do homicídio. É outra coisa, não tem nada a ver com as causas da exclusão da ilicitude. Então, a resposta correta, a letra B de Brasil, causa de exclusão da ilicitude, quando ocorrer o estado de necessidade. Temos aqui agora número 2. O Código Penal trouxe em seu conjunto de leis as previsões das excludentes de ilicitude, a saber, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, além do exercício regular do direito. Em relação ao estrito cumprimento do dever legal, seguem-se 6 afirmações. Vamos ver. 1. Para seu cumprimento, nós estamos falando então do estrito cumprimento do dever legal. Para seu cumprimento é indispensável o cumprimento do dever legal. Exato, para haver esta exclusão da ilicitude chamada estrito cumprimento do dever legal, deve haver uma ordem jurídica, um diploma legal, uma lei, um outro documento legal, né, um diploma legal, dizendo que este é o dever da pessoa que está praticando. Correta, número 1. 2. Para seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever ético. Não, dever legal, não ético. Está errado. 3. A prática da conduta deve ser promovida nos exatos termos da lei. Exato. Se não for nos exatos termos da lei, a conduta pode ser excessiva e o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, está certa 3. 4. A ordem da autoridade subsume a lei no cumprimento da ordem emanada por funcionário público. Bem enrolada essa número 4, mas o que está errado, porque tem que falar para vocês, que nós temos que saber é o seguinte: o agente deve cumprir o que está escrito na lei, no diploma legal, que diz que é seu dever realizar aquela conduta. Então, não necessariamente tem que haver uma ordem de uma autoridade. Deve ser cumprido o que está na lei. Sim, então está errada 4. 5. A boa-fé permite a extrapolação da lei para o cumprimento do dever. Está errada essa 5. Não, a boa-fé não permite extrapolar a lei, tem que cumprir a lei no estrito cumprimento do que está descrito no artigo da lei. 6. Hierarquia e autoridade pública são diplomas supralegais. Não. O indivíduo, para ser albergado pelo estrito cumprimento do dever legal, deve realizar o que está escrito na lei. Nada a ver com hierarquia e autoridade pública. A hierarquia e a autoridade pública determina que o agente cumpra algo que não está na lei como sua função, ele responderá por isso junto com a autoridade. Então, nós temos aqui como resposta certa, da 2, a alternativa 1 e a alternativa 2. Resposta correta, então, letra C de Canadá. 1 e 3. Desculpem, eu errei ali, né? Falei 1 e 2. É 1 e 3. A linha C de Canadá. 1 e 3 estão corretas. Número 3. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores acerca das excludentes da ilicitude. Letra A. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, deixa eu anotar aqui, nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Olhem o que diz o artigo 24, eu vou ler para vocês aqui. 24, parágrafo 2º. O 24 trata do estado de necessidade. Diz o parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado,
a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. É exatamente o que está escrito no Código Penal. É quando, por exemplo, um bem jurídico vida e um bem jurídico patrimônio teria que preservar a vida e sacrificar o patrimônio. Há algumas situações muito difíceis de se concretizar, de se salvar o patrimônio ao invés da vida. É muito difícil. A doutrina traz como exemplo a mãe que mata o bombeiro porque a mãe quer entrar dentro da casa para pegar a única foto de um filho que é falecido e o bombeiro não deixa. E a mãe mata o bombeiro. Não seria razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado. Mas, enfim, é de difícil consolidação essa situação, mas pode ocorrer. Havendo isso, o nosso Código Penal determina apenas a redução de pena e não a exclusão da ilicitude. Por isso que está escrito no 24, parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, mesmo que seja razoável matar pelo patrimônio, lá pela foto, não há exclusão da ilicitude, apenas redução da pena. B. É cabível o estado de necessidade em crime habitual? Não. Por quê? Porque não há uma necessidade. O que é um crime habitual? Aquele que se pratica cotidianamente. Exemplo, o exercício ilegal da medicina. Todos os dias, toda semana, alguém exerce atos médicos. É um exercício ilegal da medicina. Uma vez poderá se justificar. Alguém que esteja em estado de necessidade, essa pessoa faça um parto, ou retire uma faca do cérebro, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? É em estado de necessidade. Agora, 2, 3, 4 dias não é estado de necessidade. C. É admissível a legítima defesa contra quem age em estado de necessidade? Não é admissível. Se o A está agredindo o B para salvar a sua vida, legitimamente em estado de necessidade, o B não pode agir em legítima defesa porque a agressão do A é justa, é para defender o seu bem jurídico vida. Exemplo, 2 indivíduos pescando caem num rio correntoso, só tem uma boia. O A pega a boia e agride o B. O B não pode agir em legítima defesa, ele pode também tentar agredir o A em estado de necessidade. Os dois podem tentar matar o outro, mas ambos estarão em estado de necessidade, não em legítima defesa, porque não há agressão injusta. Legítima defesa pressupõe agressão injusta. D. Não é admissível no direito brasileiro o estado de necessidade putativo. É sim, quando o indivíduo entender que existe um fato qualquer, ele imagina que existe um fato que o colocaria em estado de necessidade. Isso é uma imaginação, isso é putativo, não é admissível. 4. Legítima defesa, letra A. Só voltando ao número 3, a resposta é A de Argentina. 4. Legítima defesa, letra A. É meio de exclusão da ilicitude em face de qualquer injusta agressão, desde que os bens jurídicos atacados sejam patrimônio, vida ou integridade corporal. O erro está no final, que não é qualquer bem jurídico, não é só patrimônio, vida ou integridade corporal. B. É cabível ainda que o bem agredido esteja submetido a outra forma de especial proteção, como o proprietário que ameaça o inquilino para que se preserve o imóvel. Bom, pessoal, tem que haver uma agressão injusta. Se a agressão for justa, não há legítima defesa. O erro pode incidir por aqui na letra B. Essa agressão tem que ser injusta para incidir legítima defesa. Então está errada B. C. Se legitima como forma de exclusão da antijuridicidade diante de agressão injusta, entendida como aquela realizada mediante comportamento do agressor que implique em crime doloso. Olha só, quando diz se legitima como forma de exclusão da antijuridicidade diante de agressão injusta, ok, entendida como aquela agressão injusta realizada mediante comportamento
do agressor que implica em crime doloso. Não precisa necessariamente esse comportamento do agressor ser doloso, culposo. D. Quando praticada em excesso, após cessada a agressão, implica em punição na modalidade culposa. Se o excesso se der na modalidade culposa, pune-se culposamente. Se o excesso se der na modalidade dolosa, se pune dolosamente. Então, aqui está o erro. Letra E, que é a correta, E de Equador, a correta, exclui a antijuridicidade, a conduta, quando repele agressão injusta que esteja ocorrendo ou em vias de ocorrer, desde que a ação defensiva seja moderada e utilize os meios necessários. É esta correta, hein? Por quê? Exclui a antijuridicidade da conduta quando repele agressão injusta. Ok, primeira coisa para legítima defesa, agressão injusta, está aqui. Ocorrendo ou em vias de ocorrer, certo, no ato ou iminente, correto. Desde que a ação defensiva seja moderada, e isso tem que ser moderada, e utilize os meios necessários. Perfeito, letra E, conforme o artigo 25 do Código Penal. 5. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada, porque ainda morava com os pais, e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante, que é o chamado autoaborto, qualificado pelo resultado de lesão corporal, nos termos do artigo 124, que é o autoaborto, combinado com o 127, que é o aumento de pena em razão da lesão grave, ambos do Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Letra A, a tipicidade da conduta. Então, não havia gravidez, não havia feto, então não tem como responder por crime de autoaborto. E B, pela lesão corporal, também não tem como responder porque é autolesão, não existe autolesão. Ela não lesionou ninguém, lesionou a si mesma e não praticou aborto porque não havia feto. Então, letra A está correta. B de Brasil. O afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto de Pamela. Essa questão aqui, ela tem uma parte correta, mas ela está errada porque não houve o aborto, então não tem qualificadora. Se não houve aborto, não tem qualificadora. Então, nós temos a tipicidade pelo crime impossível do artigo 17 do Código Penal, porque é impossível praticar aborto em quem não está grávida. Então, está errada a letra B, porque não houve o aborto, porque foi um crime impossível, correta a letra A. C. A desclassificação para o crime de lesão corporal grave, afastando a condenação pelo aborto. Não tem crime nenhum, pessoal. Como eu falei na letra A, lá que é correta, não há aborto porque não havia não havia feto, e não há lesão corporal porque não há autolesão, porque ela se autolesionou. O D, o C está errado, e o D, o reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. Não havia feto, não há aborto. Vamos ver aqui de novo a letra B. O que diz o 127? Forma qualificada. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 126, 125, são aumentadas de 1/3 sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo. A gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então vejam que na B, conforme eu falei, uma parte está correta. Vamos lê-la de novo. O afastamento da qualificadora,
tendo em vista que esta somente pode ser aplicada nos crimes de aborto provocado por terceiros. Tá certo? Essa parte está certa. Com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto. Não existe essa qualificadora para o autoaborto do artigo 124, somente para o aborto provocado por terceiro, que é o artigo 125 e 126. Estaria correto. Porém, está errada a questão como um todo, porque não tem que pedir o afastamento da qualificadora, porque não houve crime, é um fato atípico, crime impossível. Certo? Vamos para a próxima, número 6. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul. Então vamos anotar aqui, ó. Francisco provoca Raul. Francisco vezes Raul. Dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Conformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco. Raul atiça o cão em Francisco. O que efetivamente atiça o cachorro, então, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco, então, que foi atacado, né, pelo animal, desfere uma facada no cachorro de Raul, qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado para patrocinar seus interesses. Então, vamos lá. O Francisco disse para o Raul que o clube do Raul iria ser rebaixado. Esse deve ser time de futebol, né? Inconformado, o Raul não gostou que seu time seria rebaixado, pelo menos foi o que disse o Francisco para ele, atiçou o cachorro. E o Francisco, para se defender, mata o cachorro. Você, como advogado, então tem que defender o Francisco, que é quem matou o cachorro. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer o que seu cliente, letra A, não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Pessoal, está errado. Realmente ele provocou, mas é uma provocação ínfima e, além disso, a gente está falando de legítima defesa, né? Na legítima defesa, o que não pode haver é agressão injusta. Provocação é outra situação. Não, lembrem, a provocação que não provocou caberia no artigo 24, estado de necessidade. No 25, que é a legítima defesa, não cabe provocação. Estudou isso. Tem que ter agressão injusta. Então a letra A está errada ali, em razão da sua provocação anterior, não poderá alegar excludente da ilicitude. Está errado, pode sim, legítima defesa. B. Atuou escorado na excludente da ilicitude da legítima defesa. Correto, pessoal. Por que está correto? Não existe legítima defesa contra animal, mas na realidade o animal foi atiçado pelo Raul, que é proprietário. Então o animal é uma arma do Raul. Então existe legítima defesa. Sim, está correto. A letra B, atuou escorado na excludente de ilicitude de legítima defesa. C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. Não, é protegida penalmente sim. Existe crime matar animais, quando não é o caso aqui. E nós estamos comentando da legítima defesa. D. Atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Não. Se o animal atacasse sem ser atiçado, seria. Mas como ele foi atiçado, ele é arma do proprietário. Resposta certa, B de Brasil. Questão número 7. Durante 2 meses, Mário, de 45 anos, e Joana, de 14 anos, mantiveram relações sexuais em razão do relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos de sua filha. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário e a leitura do artigo 217 do Código Penal. Letra A é atípica em razão do consentimento da ofendida? Letra A correta, pessoal. Olha o que diz o artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ela não era menor de 14.
e havia consentimento. Então, não é estupro do artigo 213 e não é estupro de vulnerável do artigo 217-A, porque tem que ser menor de 14. Certa letra A. B. Configura crime de estupro de vulnerável? Não. 217-A do Código Penal diz que tem que ter menos de 14. C. Atípica, mas não antijurídica, funcionando o consentimento da ofendida como causa supralegal da exclusão da ilicitude. Está errado por quê, pessoal? Se vocês verem essas questões da atipicidade com o consentimento da ofendida, incide lá na atipicidade, no fato típico, realmente. Então não tem que estudar se é antijurídico. Se não é típico, se é atípico, conforme a gente viu a letra A, não há que estudar antijuridicidade. Lembram, o conceito analítico de crime tripartido diz que o crime é igual a um fato típico, antijurídico, culpável. Primeiro eu olho se é um fato típico. Se não é, eu não olho se é antijurídico. Não tem como ser antijurídico que é atípico. Então está errada a letra C. Resposta certa, a letra A. Número 8. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias de semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação de seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombam a porta dos fundos, ingressam na residência e subtraem diversos objetos. Bom, a Maria Joaquina, empregada doméstica, sabendo do delito, sem avisar o Fernando, então não há uma combinação, deixa a porta aberta. Só que ele não sabe e não entra pela porta, entra pela janela que foi arrombada e subtrai diversos objetos. Diante desse quadro fático, assinale a opção que apresenta a correta responsabilidade penal de Maria Joaquina. Letra A. Deverá responder pelo mesmo crime de Fernando na qualidade de partícipe, eis que contribuiu de alguma forma para o sucesso da empreitada criminosa ao não denunciar o plano. Está errada a letra A porque ela não contribuiu de nenhuma forma para o sucesso da empreitada. O que ela fez, deixar a porta aberta, não foi utilizada para o sucesso da empreitada. B. Deverá responder pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, se afastar da qualificadora do rompimento de obstáculo, por essa não ser encontrada na linha de seu conhecimento. Não deverá responder pelo furto qualificado em concurso de agentes, porque ela não combinou nada com as partes, e as partes não se utilizaram da sua artimanha de deixar a porta aberta. C. Não deverá responder por qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. Olhem o que diz o artigo 31 do Código Penal. Vou achar aqui para vocês. 28, 31. Casos de impunibilidade. O ajuste, artigo 31, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Bom, nós temos aqui, nesta situação, que a participação dela não incide, não colaborou, ela não contribuiu de qualquer maneira. Então, se o artigo 31 diz que o ajuste, a determinação, ou a instigação, ou o auxílio, no caso aqui dela seria um auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. O crime chegou a ser consumado, então o 31 não incide para a Maria Joaquina. Mas olha o que diz o 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ela não concorreu para esse crime. O que ela realizou, ela não colaborou de nenhuma maneira, conforme determina o artigo 29, para a realização desse crime. Então, é uma participação impunível. Letra D, deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Errado. Então, resposta certa, letra C de Canadá. 9.
Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidada. Bom, então aqui resumindo, um cão ataca uma criança, o pai da criança que podia portar a arma atira no cão. O proprietário do animal, Leandro, ao ver o cão fugir, ele sai atrás para capturá-lo. E esse tiro disparado por Carlos para defender o filho erra o animal e atinge Leandro, que morre. Não houve nenhum tipo de descuido, tudo agiu de maneira prudente. Então vamos ver o que temos aqui de opções. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. Letra A. Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. O Carlos não atuou em legítima defesa. Lembrem, no slide anterior, lá do outro exercício do animal também, o animal havia sido atiçado. Aí a vítima matou o animal em legítima defesa porque era uma arma que havia sido atiçado. O cão era uma arma. Nesse caso, ninguém atiçou o animal contra o Carlos que disparou o tiro. Então, não cabe legítima defesa, cabe estado de necessidade. Contra o animal, sempre estado de necessidade, a não ser nos casos que o animal seja uma arma e seja empregado por outra pessoa, pelo seu proprietário, por exemplo. Letra A, errado. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. Errado, responder pela morte. É um caso de aberratio ictus, não responde pela morte. Lembrem, quando atira numa pessoa e erra por inabilidade, responde como se tivesse atirado nesta pessoa. Então, nesse caso aqui, o Carlos atirou no animal, errou, acertou o Leandro, mas ele, como é um erro por inabilidade, ele estava em estado de necessidade frente ao animal, ele atirou no animal, mesmo não matando o animal, matando o Leandro, ele responde como se tivesse atirado no animal. Se Carlos atuou em estado de necessidade, não deve responder pela morte de Leandro. Correto. 10. Para aferição da imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. É a letra D, biopsicológico. Lembra que a regra no Código Penal brasileiro é critério para averiguar a imputabilidade dos indivíduos é o biopsicológico, que averigua então a idade e a questão psicológica do indivíduo. Como exceção, se utiliza o biológico, que é para os de 18 anos para baixo, os inimputáveis pela idade tão somente. Mas o critério, como regra, é o biopsicológico, em letra D. Certo, pessoal? Então, tudo ok. Até a próxima aula.